Paz do Senhor Jesus seja nessa casa, com aqueles que creiam na palavra de Deus. Quem vos fala, pastor Antônio de Almeida, soldado de Cristo. O homem que não aceita dinheiro, não pede esmola para pecador. Meu Deus não é mendigo para pedir esmola para pecador. Deus não precisa de nós, é nós quem precisamos dele. Hoje vamos ler 2 Reis 1, em frente, diz assim: E depois da morte do rei Acabe, Moabe se revoltou contra Israel e caiu a Acasias pelas grades de um quarto alto, que tinha em Samaria, e adoeceu. Enviou mensageiros dizendo: Ide e perguntai a Baal-zebub, Deus de Ecrom, se sararei dessa doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias o tisbita: Levanta-te, sobe para te encontrar com os mensageiros do rei de Samaria, e diz-lhe: Porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? E por isso, assim diz o Senhor: dessa cama que subiste não descerá, mas certamente morrerás. E os mensageiros voltaram para o rei e lhes disse: Que voltaste? Por quê? Eles disseram: Um homem nos saiu ao encontro e nos disse: Ide e voltai para o rei, e vos mandou. E disse-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste, certamente morrerás. E disse-lhe o rei: Qual é o traje desse homem? E ele disse: O homem que veio ao encontro falou essas palavras. E eles lhe disseram: Era um homem vestido de pelos de camelo e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse o rei: É Elias o tisbita. A roupa humilde que o profeta usava era a sua identificação. A palavra de Deus fala aqui que quando esse rei caiu em enfermidade, ele buscou os médicos, buscou benzedeiras, buscou auxílio de deuses que não é Jesus. E assim, ainda hoje ocorre isso. Quando a Ucrânia foi cercada pelo exército soviético, 100 mil soldados com seus armamentos, ela recorreu pedindo ajuda à União Europeia, pedindo ajuda aos Estados Unidos. Ao invés de proclamar um jejum como no caso de Jonas, os ninivitas proclamaram um jejum e buscaram a ajuda do Senhor. E o Senhor viu como eles se arrependeram. E Deus não destruiu toda aquela cidade. Assim esse rei buscou ajuda aos médicos, aos benzedores, ao Deus falso. E na ira de Deus falou: Da cama que subiste certamente morrerás. Não descerás mais, vai morrer mesmo. E então assim, quando Israel foi cercado pelo Irã, pelo Oriente Médio ali, aqueles inimigos, os terroristas, ao invés de buscar a ajuda de Jesus Cristo, proclamando mais jejum no país, eles recorreram aos armamentos, ajudas americanas, ajuda de outros países, a sua tecnologia, a sua inteligência carnal. No momento estão vencendo, sim. Estão vencendo. Vão pôr o Irã abaixo. Mas virá o dia em que Deus levantará exércitos do mundo inteiro contra Israel e eles serão dizimados. Assim está escrito na Bíblia. Porque toda vitória que não vem de Jesus, um dia acaba. Mas se Jesus vos libertar, verdadeiramente sois libertos. Quando sofri o primeiro ataque cardíaco, eu caí. Então,
a memória estava boa, eu clamei o sangue de Jesus e disse, em João 11, quem crê em mim, ainda que morto, viverá. Eu nem morri ainda, e sarei, fiquei bom. Mas passando alguns dias, veio de novo o mesmo ataque cardíaco, e caí de novo, dessa vez foi pior. Mas não recorri aos médicos, recorri a Jesus, e sarei completamente. E depois, minha esposa disse, olha, vai num médico e vê o que é isso. Aí eu fui, fiz ultrassom no coração e provou que tinha sofrido 2 ataques cardíacos violentos. Era para estar morto. Mas por um milagre do Senhor, o doutor falou, o senhor está vivo. E aguardei o cateterismo por 9 meses. O médico nem precisava fazer mais. Mas então, como está dizendo, a pessoa que é uma árvore frutífera não vai morrer, ainda que morto viverá. O país que busca a ajuda de Jesus, esse país viverá para sempre. Esse país será liberto. Os inimigos desaparecem da presença deles. Porque Jesus é o nosso Rei. É o nosso exército celestial, que não há quem possa com ele, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, possa com os exércitos celestiais de Jesus Cristo. Então, se você quer ser liberto da doença, dos inimigos, da guerra, da fome, da peste, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só Jesus é quem pode te libertar. Você pode momentaneamente se livrar do inimigo com armas, amigos, recorrer a artifícios militares, mas virá o dia em que você cairá. Não adianta. Se Jesus não te libertar, você não está liberto. Se esse inimigo você venceu, virá outros que você não vai vencer. Virá guerreiros, armas, nações unidas que você não poderá vencer. Então Deus deixa livre para que você se vire com as suas próprias armas, seus próprios amigos, seus próprios aliados, só para ver se você tem a decisão sábia de buscar Jesus como livramento para sempre. Se Jesus te libertar, verdadeiramente sois liberto. Se Jesus não libertar, você de verdade não está, aparentemente está liberto, mas a doença voltará, o inimigo voltará, a miséria, a desgraça voltará na sua casa e destruirá o seu lar. Porque quando Jesus vem fazer moradia no seu coração, na sua família, tudo estará seguro. Seus filhos estão longe das drogas, o marido está longe do adultério, a desgraça não bate naquele lar, como o sangue do cordeiro na ombreira da porta. O anjo da morte passava por cima daquele local e não tocava, porque está escrito, não toqueis nos meus ungidos. Quem é ungido por Deus, com o sangue de Jesus, ninguém lhe toca, ninguém lhe faz mal nenhum. E dia que o inimigo se levanta, ele cairá. E se você for para as trevas, o Senhor será a sua luz. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e teu cajado me consola. Preparas uma mesa farta na presença dos meus inimigos. Enquanto eles morrem de fome, você terá fartura. Enquanto são afligidos pela doença, 10.000 cairão mortos ao seu lado e 1.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os olhos olharás e verás o castigo dos ímpios, aqueles que buscam. Isaías 30 fala. Aqui em Isaías 30 fala uma palavra bem linda. Aqui diz em Isaías 30, diz assim, vou achar aqui para vocês, Isaías 30,
Deus fala assim para o seu povo, assim: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram o conselho, mas não de mim, e que se cobriram de uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentar pecado a pecado. Você faz seguro de carro, está acrescentando pecado a pecado. Você tem seguro de vida, está fazendo pecado a pecado. Você tem plano de saúde, você está contra Deus. Temos, ai dos filhos rebeldes que tomaram um conselho não de mim, para se cobrir de uma cobertura não do meu espírito, mas de ajuda de amigos. Aqui fala, os que descem ao Egito, que desce aos americanos pedindo ajuda. O que eles podem fazer? O inimigo é forte, só Jesus é quem pode libertar, não é americanos, não é bomba atômica, não é arma, não é exércitos que podem te libertar, nação. Se você liberta agora, vira outro pior ainda. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o libertador das nações, é o libertador dos homens. Então eu estou a favor a Israel, que deve se defender dos inimigos, sim, mas com a arma certa, não com a arma errada. Jejum e oração, proclamar a nação inteira e aceitar o Messias como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Temos que buscar Jesus, o Messias que eles mataram, que os judeus mataram, o Messias da paz. Por isso não há paz quem matou o Messias da paz. Só Jesus tem a paz. Fique na paz do Senhor. Lembrança aos amigos que eu não conheci. Lembrança aí Luiz da Bahia. Lembrança a Lula de São Paulo. Lembrança a YouTube. Aos filhos que não conheceram a Deus ainda. Lembrança aos meus inimigos que me odeiam. Quanto mais vocês atiram pedra em mim, eu construirei um castelo reforçado com as pedras que vocês atiram em mim. Fiquem na paz do Senhor, até outro dia. Se Deus permitir que esse velho continue saudável como estou agora, disposto, mesmo nesse frio, cheio de doença rondando por esse mundo, é dengue para todo lado, eu tenho saúde, glória a Jesus por isso. Amém. Glória a Jesus. Quero deixar aqui uma palavra, ler um salmo onde temos palavras confortantes para a nossa vida. O Salmo 91, a segurança daquele que se refugia em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo de defesa. Aqui a palavra nos fala que Ele nos livrará do laço do passarinheiro. Porque nesse mundo nós estamos cercados, irmãos, de doença, cercados de tantas coisas ruins. E nós temos o Senhor, que Ele nos livra desses laços, porque você não sabe onde vai estar esse laço, a que momento, mas Ele sabe, e Ele te livrará, Ele será seu escudo de defesa. Não temerás espanto noturno, e nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, e nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás, e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. O Senhor nos livra, irmãos, verdadeiramente aqui, os inimigos virão, mas eles cairão, não subsistirão, você ficará em pé, e os teus inimigos cairão, porque o Senhor é o teu Deus, Ele é o teu refúgio, nenhum mal te sucederá,
e nem praga alguma chegará à sua tenda, porque os anjos dará ordem para que te guardem ao teu respeito e te guardem. Eles te guardarão em todos os seus caminhos, porque aos seus anjos Deus dará ordem a teu respeito, para que te guardarem em todos os seus caminhos. Deus olha por você e envia os anjos que estarão te livrando de coisas perigosas, que estarão te livrando dos seus inimigos. Ele não deixará, ele te guardará em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calçarás aos pés do filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei e pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Olha aqui, você quando se lembra de Deus, quando você tem Jesus como teu Senhor na sua vida, você coloca Ele acima de tudo, Ele te ama, Ele vê que você lembrou dEle e Ele se lembra de você, Ele te guarda, porque você conheceu Ele, proclamou o nome dEle, você honrou Jesus Cristo e Ele não se esquecerá, Ele se lembrará de ti na hora do perigo, na hora que Ele ver você precisando, Ele estará lá, porque Ele reconhece o seu amor por Ele. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com Ele na angústia e livrá-lo-ei e o glorificarei e dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Jesus, bendita essas palavras que nos confortam e que nos dão força aqui nesse mundo, e crendo nessas palavras, você não será atingido. Creia que o Senhor estará pronto para te livrar na hora da angústia, na hora do perigo, Ele estará presente, porque como você se lembrou dEle, você proclamou Jesus Cristo, você deu testemunho do nome de Jesus, Ele não se esquecerá, e quando você clamar, Ele te ouvirá e virá ao teu encontro. E quando você estiver com perigos, Ele certamente dará ordem a seus anjos que vão te livrar e te colocar num bom caminho. Tudo para a honra e para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fique na paz do Senhor, irmãos. Amém.